Vamos dar início à nossa próxima quinzena, que é a nossa 7ª quinzena, né? Vamos começar com a explicação do nosso assunto, certo? Meu nome é professora Tatiane, faço parte do laboratório de matemática e vamos iniciar com a 7ª quinzena dos primeiros anos, certo? Começaremos vendo o diagrama de Venn com a representação dos conjuntos. Nós vimos no roteiro anterior sobre noção de conjuntos, né? Para ter uma noção, você já tem uma noção de o que é conjuntos, né? E vamos começar vendo o diagrama de Venn, né? Que representa os conjuntos numéricos de forma ilustrativa. Vocês veem aí, de amarelinho, tem o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Vermelho, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O azulzinho bem clarinho, conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. O verdinho, representado pela letra I, o conjunto dos números irracionais. E o azul maior, conjunto dos números reais. Esse amarelo que forma o quadradinho nós podemos chamar de conjunto universo, né? Que engloba todos os conjuntos. Conjuntos numéricos. Aí é um chamamento para o 7º roteiro, tá bom? A professora Tatiane chamando a atenção de vocês para estarem atentos. Vamos iniciar a 7ª quinzena. Vamos relembrar um pouquinho dos conjuntos numéricos. Relembrar o conjunto dos números naturais, que a gente vê desde o início, que a gente começa a estudar. A gente já tem uma noção intuitiva de contagem dos números naturais desde quando nascemos, né? Quando a gente pede um pão à mamãe, quando a gente pede um doce ao papai, quando a gente tem a noção de quantidade, né? O conjunto dos números naturais são os números que nós podemos contar todos positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N, né? E utilizamos as chaves para abrir e fechar o conjunto, iniciar e findar o conjunto. Esses 3 pontinhos significa que o conjunto é infinito. O conjunto dos números desse número natural aí, ele não está finito, representado de forma finita. Esses 3 pontinhos significa que ele é infinito. Nós temos também os conjuntos dos números naturais, que são os subconjuntos dos números naturais, né? Temos o conjunto dos números naturais pares, que é 0, 2, 4, 6, até o infinito. Conjunto dos números naturais ímpar, 1, 3, 5, 7, até o infinito, certo? Temos os conjuntos dos números naturais primos. Todos esses conjuntos são subconjuntos dos números naturais, certo? Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, que é onde entram os naturais, que são os positivos. Nós incluímos os negativos e formamos o conjunto dos números inteiros. E eu acredito que vocês já têm noção disso, que vocês viram no Fundamental 2. Agora, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Vejam aí representado na reta numérica, ó, para ficar mais claro o entendimento. Do 0, à direita do 0, nós temos os números naturais, né? Que são aqueles positivos que eu falei para vocês. 1, 2, 3, até o infinito. À esquerda do 0, tem o -1, -2, -3, né? Que são os números inteiros também negativos. Ou seja, quando juntamos esses dois, os positivos e os negativos, formamos o conjunto dos números inteiros. Tranquilo até aqui, né? Temos também o conjunto dos números racionais, né? O conjunto dos números racionais é o quê? Ele tem essa notação, ó. É o conjunto dos números que pertencem aos racionais, onde x é igual a sobre b, ou seja, ele é um número em forma de fração, certo? E esse número em forma de fração, ele pode ser transformado também num número decimal. Então, x pertence a quê? Tal que x é igual a sobre b.
Mas tem uma condição: A tem que pertencer aos naturais ou aos inteiros, ou seja, A pode ser positivo ou pode ser negativo. E B pertence aos naturais, certo? B pertence aos naturais. Lembrando que esse A sobre B, o A tem que ser diferente de zero, certo? Um detalhe: o B tem que ser diferente de zero. A sobre B, B tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque a gente não consegue dividir um número por zero. Digamos que A é 2 e B é 0. Você vai encontrar a divisão 2 dividido por 0? Não. Por isso que B tem que ser diferente de 0, certo? Aí a representação dos números racionais na reta numérica, né? À direita temos os números naturais positivos, aí entra os números positivos em forma de fração, 1/2, 1,5, 2,5, entra números em forma de fração e números decimais, inclui o conjunto dos números racionais, e inclui também os números negativos, -1, -2, -3, até o infinito. Inclui os números em forma de fração negativo e os números decimais também negativos, certo? Ou seja, os números naturais e os números inteiros fazem parte também dos números racionais, certo? Eu vou parar esse vídeo para que ele não fique tão longo.